Boa noite, parte 2, aula do dia 9/10, texto 8, ludoterapia. Bem-vindos todos. Vamos aí dar sequência ao nossas discussões. Então, bora lá, vamos de PowerPoint mais um pouquinho. Beleza. Apareceu certinho? Acho que já está até grandinho, né? Que já está grandinho. Ah, não, beleza, então. Já. Então, vamos lá. Item 3 da categorização. Assim que ele topar aí, foi recursos utilizados. Esse item aqui vai dar um BO e no final a gente vai falar desse BO, viu? Que foi bem legal. Os recursos utilizados pelas terapeutas que elas colocam e foram bem bacanas ao colocar. Rede social da criança. O que é essa rede social da criança? A família como um recurso fundamental. Mas além da família, quando a gente pensa em rede, a gente pensa na escola dessa criança, a gente pensa nas relações dessa criança e várias questões que estão inerentes ali à formação dessa criança. E recursos técnicos. Os recursos técnicos, elas colocam brinquedos estruturados e não estruturados. Aí vamos só para a gente entender melhor, só para garantir que a gente está todo mundo falando a mesma língua. Vocês sabem o que seriam brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados? Vamos lá. Brinquedos estruturados são aqueles brinquedos que nasceram para ser brinquedos mesmo. Né? Uma boneca, um carrinho, um dominó, um jogo, tudo isso é brinquedo. Agora, não estruturado, por exemplo, uma caixa de papelão. Não era para ser um brinquedo, mas no olhar da criança, na brincadeira dela, já passa a ter uma função de brinquedo. Então seria um brinquedo não estruturado, um brinquedo construído ali, um brinquedo pensado junto com essa criança. Né? Tudo que não teria uma função específica para ser um brinquedo, mas que a gente pode trabalhar com ele como um brinquedo, ou usar como um recurso de brinquedo, ele já vai ser um brinquedo não estruturado. Olha só que bacana isso. E assim, quantas vezes, né, quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho, de repente você comprou um presente aí pro seu sobrinho, super legal, e aí veio numa caixinha e tal, você entregou para ele, ele ficou super feliz, né, com aquele brinquedo. Quando você viu, o brinquedo estava em cima da mesa, guardadinho no sofá, e a caixa tava pegando fogo, né? Tava brincando com a caixa de tudo quanto é jeito, ou com o papel do presente, né? Pois é, ele estava dando vida naquele objeto e ele passou a ser, de certa forma, um brinquedo não estruturado. Né? Então, assim, essas questões que de repente não são brinquedos, também elas podem virar brinquedos na criança e podem ser muito bem utilizados, por exemplo, num processo, né, psicoterapêutico. E a polêmica que eu prometi para vocês, que a gente vai trabalhar nela depois, técnicas de outras abordagens. Ô, Samuel, e aí pegou, hein? Pegou nada, tá tranquilo. É o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, na ACP, a gente pensa, né, na fenomenologia no geral, no existencialismo, no humanismo, a gente não pensa em técnicas, a gente pensa em atitudes, não é verdade? A gente nunca fala em técnica, tem uma técnica humanista, uma técnica do Frank, a gente não pensa muito, a gente pensa em algumas atitudes. Porém, técnicas são válidas, elas são importantes. Técnicas, elas são exercícios. Então, nada de ruim de utilizar técnicas de outras abordagens. É possível? É, desde que você não perca aquela concepção de ser humano e qual que é o objetivo que você tem com essa técnica. Isso eu acho muito importante, porque quando você perde isso, aí sim você entra numa salada de fruta. Você fica misturando abordagem de abordagem, no final das contas você não sabe nem o que você está tratando, que é uma loucura. Mas quando você tem a técnica para desenvolver algum objetivo, ela é super válida e ela é passível, sim, de ser utilizada. Eu concordo muito com as autoras nesse quesito aqui, mas eu sei que é um quesito bem polêmico. Alguns colegas acham isso um absurdo. Só que eu questiono, o que nesse mundo é tão puro assim? Eu acho que nada. Mas aí cada um vai definir, né? De acordo com a experiência, com a visão também. Bom, item 4, nosso penúltimo item de categorização de
de respostas, né? As necessidades que essas terapeutas sentem. E aí elas falam de um aperfeiçoamento permanente. Esse aperfeiçoamento permanente ele pode ser dividido em várias questões, desde especializações até participação em congressos, ou até a evolução de leituras, estudos de caso, né, grupos de estudo. Então, várias formas de se aperfeiçoar, né? Dentre elas aí também as especializações, as pós-graduações que a gente tanto fala. Mas não é só a pós-graduação que é maneira de aperfeiçoar. Grupo de estudo também, né? Práticas, buscar novas práticas, novas leituras também é uma aperfeiçoalização. E elas vêm como um aperfeiçoamento permanente, algo fundamental no processo terapêutico. Digo mais, eu acredito que toda e qualquer área de educação superior, né, ou nem precisa ser de educação, de trabalho de nível superior, é fundamental o aperfeiçoamento permanente. Para não falar todas as áreas, mas as de nível superior eu tenho certeza que todas é muito necessário esse aperfeiçoamento permanente. Bom, atualização em relação ao universo infantil. Brincadeiras, linguagens, jogos, etc. O que é isso? É assistir filme de criança mesmo, é assistir desenho de criança, é ler livro de criança, é compreender jogos novos de criança, é ver o que está acontecendo nesse universo, é se inteirar, é se permitir vivenciar também um pouco dessa infância. Revisar a prática mediante supervisões e trocas, isso é fundamental. A gente trabalha e a gente precisa de fazer trocas, a gente precisa do outro também. É importante ter um grupo de supervisão, é importante um grupo de estudo, é importante um grupo que você possa trocar, dividir suas inseguranças, dividir suas incertezas, entender as inseguranças dos seus colegas, as incertezas deles também. É muito bacana a gente sempre buscar grupos de estudo, buscar outros profissionais também para a gente poder trabalhar junto. Ninguém é uma ilha. Todos nós, né, temos a contribuir com os nossos colegas e podemos receber muitas contribuições também. Ninguém é dono. Oi, querida. Lá no texto, quem sou eu vi falando que a gente é uma ilha, que temos que construir pontes. Tudo bem. É uma visão também, né? Pontes. Construir pontes. Temos nossa individualidade, né? Eu acho que talvez tenha sido nesse sentido. Temos nossa individualidade, mas temos que nos conectar, né? Digamos assim. É justo, é justo. Eu não sei, eu prefiro pensar que a gente não está no mesmo solo, assim. Eu não penso muito na metáfora da ilha, não. Mas eu considero ela justa também. Tá certo. Tá certo. É engraçado que eu não lembrava dessa metáfora nesse texto. E esse texto é um texto que eu gosto. Eu não lembrava. Mas que bom, que bom. Gostei. Mas as pontes são fundamentais, então, hein? Não vamos esquecer essas pontes, não. E outra necessidade sentida foram a carência, né, de congressos, cursos e palestras específicos para a prática da psicoterapia infantil, né? Então, esse foi um outro ponto das necessidades sentidas aí pelas nossas terapeutas. Para fechar a categorização, né, aí elas fazem uma avaliação da especialidade, né? Elas veem essa especialidade como algo bem restrito, poucas pessoas atuando, né? Elas consideram que é mais difícil trabalhar nesse sentido, porque necessita o entendimento de linguagem simbólica. Essa parte eu discordei. Eu acho, na verdade, mais fácil trabalhar a linguagem simbólica. Eu acho que se você está sem amarras, a linguagem simbólica ela flui bastante. Mas elas colocaram o respeito também. Claro que elas são muito experientes e é uma visão, mas são visões pessoais. Visões também são passíveis de crítica, né? Não tem problema nenhum. A gente tem algumas críticas também. Momentos de frustração. Isso foi muito colocado por elas. Momentos de frustração, né, em algumas análises, em alguns processos. Acho que isso todo profissional vai viver e vai viver muito também, infelizmente. É o que a gente relata, é o que dá certo, mas tem muita coisa que não é tão bacana. Outro ponto que eu acho muito positivo nesse texto é elas colocarem sobre isso. Eu achei extremamente honesto. E essa parte aqui eu achei ela muito legal. Demanda física, cansaço.
abaixar e levantar, sentar no chão, pular. Isso aqui para o trabalho com criança é fundamental. E pô, você imagina, 30 anos de prática, 30 anos profissional, e tá aí abaixando, levantando, sentado no chão, o corpo já sente um pouco mais, né? Então, provavelmente, quem foi trabalhar com a criança vai ter que pensar também um pouco nesse bem-estar corporal também, né? Fazer uma ginástica aí, porque vai exigir do corpício, né? Não vai ter como não exigir, não. Você não vai ser aquela terapeuta que vai ficar na cadeira e falar assim, ó, pula, corre, vai para lá e vai para cá. Você vai estar junto com essa criança também, pulando, correndo, brincando, lutando com espada, salvando a princesa, sei lá o que mais que vocês vão fazer. É muita coisa. O que a imaginação mandar, né? Salvando o príncipe também, por que não? Não é verdade? Balangando boneco, balangando boneca e por aí. A demanda física, então, elas viram como uma exigência muito forte também e que isso algumas vezes é algo bem cansativo nessa especialidade, nessa modalidade. Particularmente, eu acho que é importante, então, ter um acompanhamento também da saúde corpórea, né? Da musculatura, né? Fazer talvez aí uma musculação, talvez algum tipo de exercício para fortalecimento, principalmente de lombar, né? Ter que abaixar e levantar o tempo inteiro, que é extremamente necessário, é uma coisa que ninguém te fala, né? No livro nenhum tá falando, você vai ser psicólogo de criança, então prepara seu corpício aí que você vai precisar dele. Mas vai, vai e vai mesmo, né? Você vai trabalhar muito também com demandas corporais. Isso é muito bacana. E uma reclamação que elas colocam, né? Tem coisa no chat aqui. A Leninha colocou, isso já não me pertence mais. Pertence sim, que eu sei que você adora, você é contadora de história, maravilhosa. Eu tenho certeza que você faz atuações e atuações nessa área, viu, querida? Esconde o ouro pra gente não, que a gente te conhece. Bom, e uma reclamação também muito forte foi essa, né? Do curso de psicologia, a maior parte do curso está muito mais voltada para o adulto do que para a criança. Elas acreditam que isso contribui também para uma pouca formação de profissionais nessa área. A maioria das pessoas que vai acaba se especializando depois. Acho que todo mundo se especializa depois em várias coisas, mas ela reclama muito que o curso em si está muito voltado para o adulto e que poderia ter uma parte maior destinada também para o público infantil ou pelo menos para o público infanto-juvenil. Eu concordo com essa crítica. Eu vejo que a gente assim sempre prioriza muito mais aspectos com adultos, estudos com adultos, do que estudos com crianças. E isso eu acho que foi uma denúncia bem plausível aqui que as autoras fizeram. Pessoal, das categorias aí fechamos. Já vamos partir agora para as considerações. Alguma dúvida, algum questionamento, talvez? Não. Pegar o remo, tocar o barco então. Bora que bora navegar nesse oceano aqui. Bora. Opa! Outras observações. Trabalho é considerado importante e gratificante pelos profissionais. Essas profissionais adoram trabalhar com isso. Isso eu acho que é uma grande vantagem, né? Você trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta. Isso aqui é muito bem relatado no texto. E um trabalho estimulante e desafiador na maior parte das vezes, né? Também foi relatado por elas. Para as considerações finais agora, estão pensadas as considerações finais. Aquela questão da salada de fruta que a gente conversou, elas voltaram aqui e falaram na questão da teoria e da prática. E aí elas vão justamente naquele ponto. Técnicas são passíveis de ser utilizadas, sim, desde que elas não comprometam, né, uma visão. E assim, não é fazer uma salada de fruta. Na verdade, primeiro também porque não existe nada tão puro. Mas a questão é, se você tem uma concepção de ser humano, você vai manter essa concepção e vai utilizar os recursos que você tem, dos mais variados que sejam, para poder trabalhar essa concepção. E aí técnicas são bem-vindas quando bem aplicadas. Por isso que eu sempre falo com vocês, gente, nunca fechem os olhos para nenhuma das abordagens, nunca deixem de estudar nenhuma das abordagens. Vocês vão ter preferências, vocês vão ter escolhas, vocês vão ter assim momentos de se especializar, mas jamais deixem de estudar, jamais deixem de valorizar
as diversas técnicas, as diversas abordagens que são passadas durante o curso. A gente se fechar na graduação é a gente se perder no exercício profissional. Mantenham-se abertos, né? Permitam se apaixonar por tudo que o curso oferece. Naturalmente, vocês vão seguir um direcionamento depois e uma escolha. Mas agora não é o momento de funilar, agora é o momento de continuar aberto. Mantenham-se abertos assim, viu? Não dá essa bobeira não. Bom, superação da ideia então de fixar-se em um único modelo, aquela vê que essa difusão é bem-vinda. Só que isso é o seguinte, né? Quando você fixa demais um modelo, você fica mais seguro que aquilo está muito bem estabelecido na sua cabeça, mas você corre o risco de ficar amarrado. Então, ter uma flexibilização, saber de flexibilidade e adaptações é importantíssimo para o terapeuta. O importante, então, é ter uma formação de qualidade, buscar essa formação sempre, né, para o resto da existência aí, e ela termina citando uma frase de Fernando Pessoa que eu, como admirador, jamais ia poder deixar de colocar. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí, se a gente for brincar mais, a gente até põe engenheiros do Havaí para brincar junto, que eu tenho certeza que eles devem ter se inspirado, né? Viver não é preciso e nem sempre faz sentido. É preciso muito mais. Fé cega e pé atrás, não é verdade? Bom, tirando a brincadeira com os engenheiros aí, elas fecham no Fernando Pessoa, falando que é preciso navegar, é preciso dar continuidade à vida, é preciso dar continuidade à formação, é preciso sempre estar disposto a ser melhor, né? E a questão não é só viver, a questão é viver bem e viver com qualidade. Eu acho que isso que Fernando Pessoa deixa de presente para a gente com essa maravilhosa frase. Bom, agora, aquele momento mais gostoso para a gente abrir para o diálogo, né? Que é onde a gente realmente aprende, onde a gente se troca, onde a gente se diverte. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do texto, se vocês sentiram que foi uma mudança, né? Foi uma pegada nova agora da disciplina, agora a pegada ela vai estar nessa linha prática até o final. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês acharam que é válido realmente ter essa pegada prática. Particularmente eu acho ela fundamental, mas eu queria saber de vocês. E dúvidas, questionamentos e tudo aquilo que a gente puder conversar. Já vi que o chat bombou aqui com a Cleuzinha. Vamos lá. Toda pessoa é uma ilha. A pessoa só pode para comunicar com as outras ilhas se primeiramente se dispôs ela mesma e se é permitido ser ela mesma. Muito lindo. Aí, ó. A comunicação é a chave. O texto lá do ser eu. Esse sou eu. É lindão, lindão. Muito lindo, muito lindo. Que bom. Ô Samuel. Oi, queridona. Eu gostei muito dessa parte de você falar aí, né, de outras abordagens, porque isso não entra na minha cabeça, essa questão de seguir só uma abordagem. Eu sei que tem que ter, né, tem que dar como é que fala? Tem que ter uma referência, né, uma referência de concepção de ser humano. Isso. Mas as técnicas são utilizáveis, né? Eu sempre tive vontade de conhecer todas. Então eu ficava pensando, eu tenho que conhecer todas. Mas por que eu tenho que seguir uma só, né? Eu sei que tem que ter uma, assim, chave, né? Que você tem que, igual você fala, ter essa referência aí. Mas por que não, gente? Às vezes o paciente você vai atender ali, não cabe aquilo que você estudou. Ou então o problema dele não tá voltado, não sei. A gente está estudando ainda, né? Mas só de você falar assim, já aliviou? Mais. Não, o que eu vou te falar é o seguinte. Na verdade, na graduação, o pessoal coloca como se a gente tivesse que escolher uma abordagem quase que é preciso que você escolha. Você tem que ser um psicanalista, você tem que ser um behaviorista, você tem que ser um humanista. E não é bem assim. Essa escolha ela ocorre de uma maneira muito mais natural do que você escolhendo. Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, você é escolhido, você não escolhe. Você é escolhido por quê? O direcionamento dos seus estudos vai tomando um rumo muito maior para determinada abordagem, por quê? Ela vai de encontro ao seu pensamento, né? O seu pensamento de concepção de indivíduo. Então, aí, a concepção que você tem de ser humano, né, e que você manifesta essa concepção, acaba que vai estar muito mais próxima de uma abordagem do que das outras.
E aí, por causa disso e de várias outras questões, você vai acabar se aprofundando mais nesse tipo de estudo. Então, você vai ter uma referência de ser humano de acordo com essa abordagem, digamos assim. E a partir daí, você vai acabar que vai atuar mais nessa área. Agora, você se negar a conhecer outra abordagem ou se negar a trabalhar com outras questões, não é bacana. Por quê? Porque tudo tem muita coisa boa para oferecer. Todas vão chegar e vão chegar num ponto, todas. Ah, vai ter uma melhor para determinada coisa ou melhor para determinada área? Não vai. Todas são igualmente boas. O que vai diferenciar é o manejo do terapeuta. Esse sim vai ter um terapeuta melhor, um terapeuta pior, por questão de manejo, por questão de implicação, por questão de estudo, por questão de várias outras coisas. Então, fiquem tranquilos. Né? A abordagem que vocês quiserem atuar, que vocês forem atuar, vocês vão atuar e vão atuar bem. Tendo formação para isso, vocês vão fazer bem. Agora, a determinada abordagem ela é cheia de técnicas e combinados. Beleza. Alguma coisa impede de você utilizar alguma técnica e algum combinado? Não. Isso é um recurso. Isso não é uma fonte terapêutica. É um recurso. E aí você pode utilizar, sim. Só que assim, você vai ter que pensar em adaptar esse recurso para a realidade que você considera como um indivíduo. Aí sim você não vai estar fazendo uma salada de missa. Agora, de repente, você está assim, não, sei lá, para tratar determinado tipo de caso, eu uso determinada abordagem. Para tratar outra, eu já uso a outra. Para pensar em relação a isso, eu já penso em outro lado. Aí tem que ter um certo cuidado. Isso pode virar uma salada de fruta, isso pode ser uma coisa bem complicante. Por quê? Você não vai ter um referencial de indivíduo, você vai ter vários referenciais. E aí você pode se perder. Então, acho que ter um referencial, ter uma ideia de conduta de indivíduo e trabalhar em prol disso, bacana. Mas eu quero utilizar determinados recursos que eu acho que cabem aqui nesse processo especificamente. Utilize. Utilize sem medo. Você tem competência e pode fazer isso. Você formou em psicologia, meu amigo. Você sabe. Você trabalhou bem, você trabalhou duro para poder ter acesso mesmo. E bora que bora, né? Não sei. Bacana. Isso não. mesmo. Eu precisava ouvir isso de um professor, porque toda vez que eu tentava explicar o que eu queria, era aquela confusão. Não, tem que seguir só uma linha. Aí eu pensava, mas como, né? Eu queria, então tem que conhecer todas para ver, né? Sim. O que é. Porque realmente, todas que ensinam, eu acho assim muito interessante. Só que essa questão, né? Eu consigo ver assim que algumas coisas, uma é boa, a outra já é melhor em outra, né? Assim, ela não é totalmente você seguir só uma. Igual você está falando, não pode, tem que ter uma referência. Mas tem coisas ali que eles ensinam que eu acho que pode aplicar. Aplicar no... Como eu te falei, recursos são vários, como recursos, né? Como recursos. Mas que bom, cara, que bom. Eu acho que é por aí. A gente está sempre disposto a debater, está sempre disposto a repensar, assim. Eu acho que é muito importante. Não, beleza, obrigada. Valeu. Eu estou aproveitando e fazendo a parte da aula de hoje, porque eu fico morrendo de medo de não dar certo, né? 9 de outubro, beleza. Opa. Hoje essa aqui vai ser a parte 1. Opa. Não, peraí, deixa eu fazer uma nova pastinha aqui. Beleza, deu certo. Deixa eu já montar a pasta parte 2 aqui. Beleza, assim que terminar eu já gravo e coloco lá. Pessoal, e aí? Bora conversar desse texto aqui. O que vocês acharam? Vocês notaram essa mudança de perspectiva na disciplina com esse texto em relação aos demais? Não, gente, calma, um de cada vez, é muita gente falando. Não,
Solitude aqui, cara, que isso? Beleza, tá ótimo. Não, tudo bem, tudo bem. O silêncio faz parte, Samuel. Não é? Tem que acostumar, né? Tá. Oi, querida. Sim, né? Você está perguntando se a gente notou que esse texto é diferente em relação aos outros, Uhum. né? Porque ela fala de uma forma mais prática, né? O que realmente você vai encontrar quando você vai fazer terapia infantil, né? Quais são os aspectos fáceis, quais são os aspectos, quer dizer, favoráveis e desfavoráveis, né? E os alertas até, né? Para a gente ter um pouco mais de cuidado na abordagem com os pais, Justo. né? Que para a gente, antes de qualquer coisa, se despir de qualquer preconceito, né? Com relação à conduta deles, porque se você os tiver como aliados, isso vai facilitar o seu trabalho e, consequentemente, né, o atendimento à criança, que é o seu target, seu alvo, né, vai se conduzir de uma forma mais eficiente. Justo. Eu achei bem interessante quando ela fala da questão dos sentimentos que a gente experimenta trabalhando com crianças. Né? Realmente é algo muito interessante, é extremamente valioso, a gente aprende muito com elas, mas também é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Justo. Porque você precisa estabelecer uma ligação com a criança, sim, né? Uma ligação afetiva, mas você também não pode se esquecer que você é o terapeuta dela e que essa terapia vai terminar. E as crianças, elas se apegam com muita facilidade, né? Aqueles que são modelos para elas, né? Justo. Tipo, os professores, né? E os terapeutas e as pessoas que para elas assim representam de alguma forma. E eles sofrem, né? Eu vejo sofrimento nos meus alunos pequenininhos quando eu falo, olha, eu não vou mais trabalhar com vocês esse semestre e tal, e eles sofrem, né? Eles falam, não, por favor, não, por favor. E tem toda essa coisa. E até quando eles têm que deixar, né, por algum motivo, o curso, eles também sofrem, né? Assim, eles ficam tristes e tudo. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque da mesma forma que você os conquista facilmente, você também pode decepcioná-los facilmente. Então, Justo. é necessário ter cuidado. Muito, muito importante. E real, né? Muito real também. Observação muito real. Concordo totalmente, cara. É uma questão de responsabilidade afetiva mesmo, né? Eu acredito até que a questão de não haver muitos terapeutas homens, né, nesse sentido, eu falo pela minha questão de professora, né? A gente sempre ouviu que com crianças menores, né, é melhor que seja uma professora e não um professor, né? Tem essa direção, a gente tem esse direcionamento, né? Professores com crianças muito pequenas não é aconselhável e tal. Eu entendo que, por um lado, né, é complicado essa questão da afetividade mesmo, né, do professor com a criança e tal. Tem toda uma questão aí que, enfim, não cabe a mim, né? Mas eu vejo que seria bastante interessante se tivesse, porque sai um pouco dessa questão de materna, né? E passa para um outro campo, né, visual. Eu acho que a gente está mudando, sim, aos poucos, mas tá. Eu até, outro dia, minha
outro dia sábado agora, outro dia sábado, Ai, minha menina ganhou uma boneca. Acho que foi a primeira boneca mesmo dela, né? A minha cunhada trouxe uma boneca para ela, né? Uma bonequinha bonitinha, que tem um biquinho lá e tal, mó show. Ela fica carregando ela na mão agora e tal. Ela tinha umas bonequinhas já de pano, né? Mas essa é uma bonequinha, sei lá, de plástico mesmo, né? De boneca mesmo, essas que a gente vê no dia a dia, assim. E aí, assim, o que foi bacana é que eu peguei, né, a caixa da boneca para fazer aquele ritual todo, né, de higienização, jogar álcool na caixa toda antes de abrir e dar, né, fazer aquela limpeza toda e tal. E aí na caixa que eu achei legal é que tinha um menino brincando com a boneca. Isso, assim, há pouco tempo atrás era impensável, né, cara? E na caixa da boneca tinha um rapazinho, né, um garotinho, brincando com a boneca também. Eu achei muito legal, cara, mas assim, me deu um prazer de ver isso. Porque eu falei, pô, é essa pegada, né, cara? É essa pegada. É por que não? Entendeu? E assim, achei muito bonito. Quem quiser saber, a bonequinha chama Baby Alive, eu acho que é isso que ela chama, sei lá. Eu acho que o nome dela é esse, Baby Alive. Tem um bico amarelo. E eu achei super legal que tinha um rapazinho brincando também na capa. Né? Porque a galera antigamente, né, tinha aquela história de, não, o rapaz não pode brincar com boneca, né? Mas por que eu não posso brincar com a boneca, cara? Qual que é o problema do meu filho brincar com a boneca? Eu não vejo problema nenhum, cara. Eu acho que o risco maior né, eu até brinquei com isso. Então, o risco maior dele brincar com a boneca é ele querer se tornar pai, né, cara? Porque tá faltando muito isso, né? Tá faltando pai que brinca com o filho, tá faltando pai que se responsabiliza pela criação, pai que se responsabiliza pelo cuidado, pai que se responsabiliza pela divisão de tarefas, né? E assim, eu achei muito lindo já começar a pôr as crianças para pensarem nisso também. Pô, que bacana, eu também tenho condições de cuidar de um outro ser, né? Eu tenho condições de aprender isso ao longo da minha infância, da minha juventude, para numa vida adulta, eu poder propiciar isso, né? Eu acho que a preocupação da turma era do menino brincar com boneca e ter uma tendência homossexual, né? Não sei, acho que o pessoal pensava isso, né? Só pode, né? E, na verdade, eu acho que está muito mais para ele pensar em ser pai, né, cara? Pensar em cuidar do outro, né, cara? Independente de questão de orientação sexual ou não. Até porque a orientação sexual, acho que ela não é uma coisa tão simples assim de se escolher, né? Eu não vejo como escolha. Eu vejo orientação como ela quase que imposta mesmo, de você para você mesmo, né? Um dia conversando com um amigo meu, ele falou, cara, não é opção, nunca foi opção para mim ser hétero. Se fosse opção, eu faria a opção de ser hétero, porque o tanto que eu sofri sendo homossexual não está na história. Então, você acha que eu ia optar por sofrer? Não iria. Mas eu nunca me interessei, né, por relações heteroafetivas. Sempre me interessei por relações homoafetivas. Né? E isso não estava na minha escolha, não estava como uma opção para mim. Eu não sei, eu achei essa conversa com ele extremamente reveladora, extremamente bacana, a gente, né, poder conversar sobre isso. E desde esse dia, eu nunca mais usei esse termo opção sexual. Eu sempre uso o termo orientação sexual, né, porque não cabe optar, né, não cabe optar. O amor, né, não é uma opção assim. O amor, ele acontece. E eu fiquei feliz desse amigo meu, né, tá bem, tá tão realizado em relação a isso, né? Foi bem legal, foi bem legal. Pena que eu não tenho mais a caixa da boneca, senão eu ia mostrar para vocês, que eu fiquei tão feliz com essa história, bicho. Achei massa demais, né? A gente vibrou depois conversando, falou, pô, que coisa bacana, né, e tal. E foi bom. Bom, gente, falta menos de um minuto para fechar. Agora que eu vi, já ia cair na cara da gente aqui. Vocês querem que a gente já vai na sequência para o TCC? Vocês querem 10 ou 15 minutinhos? O que vocês acham melhor? Para mim tá de boa. Se vocês decidirem, eu tô junto. Eu acho que pode ir na sequência para acabar rápido. Vamos lá, que é sexta-feira e todo mundo quer tomar um golo, né? Não, tá gravando ainda, não podia ter falado isso não. Todo mundo quer tomar um suco, né? Um suco de cevada. Então, depois da aula. Então tá certo.
Leninha? Oi. Não, que eu vi que você ligou. Ah, não, acho que deve ter esbarrado. Gente, então, tá faltando menos de 1 minuto. Vamos ficar por aqui. Podemos voltar depois para o TCC agora. Humanista, bye bye. Sexta-feira cumprida. Tá. TCC. É o quê? 8h30? 8h30 ou desliga e liga de novo? O pessoal falou para desligar e ligar de novo. Eu, por mim, tá tranquilo. Não, Vocês beleza. decidirem. É o mesmo link, né? É só Mesmo entrar. link. Então, Beleza. bora. Tamo junto. Vou virar a câmera e caminhamos junto. Um beijo. Muito obrigado para todos. Beijão.